boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia em mais um sempre muito especial Cristocast. Hoje com uma convidada que eu estou felicíssima em receber, porque eu sei que você vai ser muito tocado pelo testemunho que ela trouxe para a gente. Mas se é a sua primeira vez aqui no canal, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Andréa Amazonas, anfitriã aqui do Cristocast, e eu fico muito feliz em te receber também. Já te recebo pedindo para você se inscrever no canal, para receber as nossas notificações do programa, para você não perder nenhum testemunho, todos os domingos aqui. E também aproveita, já curte, deixa o like, que eu sei que você vai gostar muito da mensagem que você vai receber no programa de hoje. Aproveita também e já compartilha, manda para aquelas pessoas que você ama e que você sabe que estão precisando ouvir uma mensagem de Deus ali no coração delas, para que o coração fique cada vez mais aquecido e mais próximo de Deus. E eu quero também te convidar para você ser um patrocinador do nosso programa, assim como o Estúdio 091, aqui esse estúdio lindo que a gente grava, que também está à disposição para você vir aqui e fazer o seu negócio acontecer. E aí você sendo um apoiador do Cristocast, a sua marca vai aparecer aqui nessa TV bonitona durante o programa e você vai estar também dando a mão para a gente para levar a mensagem de Deus cada vez mais distante. Então, eu quero agora apresentar com muita alegria a nossa convidada, que é a pastora Rosana Pavão, que começa dando um recado para aquela câmera. Olá, todos bem-vindos a esse podcast, né? É uma alegria, quero agradecer a Andréia por estar aqui, para abençoar a vocês, a todos que estiverem ouvindo, um pouco da nossa história, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Então, estamos muito felizes, agradecidos ao Senhor por essa oportunidade, Andréia. Eu que estou muito agradecida pela sua presença desde já. Muito obrigada pelo seu tempo. Imagina. De vir aqui dividir seu testemunho com a gente. Que eu tive um breve spoiler. É verdade. Né? Um breve spoiler de testemunho e já fiquei impressionadíssima. Sim. Então, vamos pedir para que o Espírito Santo esteja Amém. aqui conosco, que ele leve as nossas palavras, né, para as pessoas que realmente precisam ser tocadas pelo seu testemunho. Amém. Não é? Então, pastora, quero começar falando assim, a pastora está aqui, ela foi indicação do pastor Léo, que já esteve aqui conosco também, né, dando seu testemunho, e agora nada mais justo do que a esposa dele presente. Então, eu quero conhecer a sua história. Você sempre foi de família cristã? Sim, eu nasci, graças a Deus, num lar cristão. Então, desde cedo, meus pais, eu sempre digo, com a minha mãe eu aprendi a orar. Ela me ensinava a orar. A mamãe era uma mulher assim, de oração. Então, a mãe dela era cristã, então ela nasceu num lar cristão. Então, eu nasci no lar cristão, na terceira geração, né? Uhum. Então, já estamos indo para a quarta, né? Uma filha de 17 anos, um filho de 20. Então, nasci no lar cristão. Com a minha mãe, eu aprendi a orar. Era uma mulher de oração. E com meu pai, eu disse que eu aprendi a amar pessoas. Então, eles se completavam, assim, né? Então, eu sou a terceira de 5 irmãos, né? Então, assim, era uma família, assim, meus pais, pastores, missionários, deram uma vida, assim, na região ribeirinha. Então, eram, assim, apaixonados por pessoas. E tinham um coração, assim, missionário. Então, eles pastorearam muito tempo, aquela região ribeirinha ali, eu esqueci o nome agora, mais próximo a Moju. Então, essas regiões todas de que leva de barco. Então, a gente tinha muito conhecimento nessa... Como era o nome dos seus Oeiras pais? do Pará. Isso, agora eu lembrei. Oeiras do Pará. Então, o nome dos meus pais, do papai Pompeu e da minha mãe Raquel. Certo. Então, 54 anos de casamento, uma história de amor, de muita cumplicidade. Então, eu nasci nesse lar, né? Um lar muito, muito firme, muito, muito envolvido de amor, graças a Deus. Você tem lembrança, assim, de criança, desse envolvimento da vivência da palavra de Deus no dia a dia?
como isso era passado para vocês? Sim. Você tem bastante lembrança sobre isso? Eu tenho, nossa, a gente, não sei se você já ouviu falar do culto doméstico, né? Então, o culto doméstico os pais chamavam a gente cedo, ninguém queria acordar cedo, mas culto doméstico, aí colocava a Bíblia, cantávamos canções da harpa cristã, e cedo todo mundo lá cantando os hinos, e papai lia a Bíblia. Era uma rotina assim para a gente, às vezes chato, mas aquilo ficou tanto no nosso coração, cada palavra, cada canção. Eu sempre digo, né? Realmente, Provérbios fala: ensina o teu filho no caminho que deve andar. Exato. Não é? E hoje eu me pego assim, lembrando das canções, das palavras, como fixa, né? Então, eles não só apontavam o caminho, eles estavam no caminho com a gente. Essa é a diferença, né? O caminho no caminho. Verdade. Então, pegavam a mão da gente e diziam assim, ó, filho, é assim, assim. Fora os exemplos, né? De cuidar de pessoas, de abençoar pessoas, de orar por pessoas. Então, eu nasci nesse lá. O papai gostava muito de canções, né? De louvor. Então, a gente acordava, ele colocava na época do vinil, né? Então, ele colocava aqueles discos, a gente ficava ouvindo aqueles louvores. Era muito legal. Então, essas lembranças fortes de ensino da Bíblia, do que Deus quer, do que Deus deseja, né? Da forma deles, muito amável, gentil. Você falou algo que é muito legal, assim, porque tem, primeiro, da importância da gente em casa tá criando esse ambiente, né, para que os filhos cresçam com esse leve entendimento, porque eu digo assim, quando a gente é criança, a gente vive muito a fé dos nossos pais, até que a gente passe a viver a nossa própria fé. Sim, verdade. Não é verdade? Mas se dentro de casa a gente já não tem esse ambiente, vai ficar muito mais difícil quando crescer a gente ter essa ligação real, né, com Deus, assim. E especialmente que você falou deles não só falarem para fazer, mas viverem dentro de casa. Isso também, né? Não é dizer assim, vai para a igreja, não, vamos, né? Não é vai orar, é vamos orar, né? Isso faz toda a diferença, pastora. E Provérbios é claro nisso, né? Ensina o teu filho no caminho. Olha a diferença, não é o caminho, né? Mas você tem que estar no caminho com ele. Tem aquele questionamento, né, das pessoas falam assim, a criança acha chato, deixa, não precisa ir. O que você acha disso? Nossa, precisa tanto. Imagina, eu nasci no lar sem palavrão, né? Eu via muita vida, assim, e aquilo ficou tão dentro da gente. Como as crianças enxugam, né? Porque a criança, ela já nasce. Nós nascemos no pecado. Você vê que uma criança cedo, ela já tem maldade, né? Ela não quer que troque a fralda. Já é egoísta. Ela já é egoísta. Então, nós nascemos, né, com essa herança adâmica, né? Então, nós precisamos dos pais. Somos um livro em branco, que os pais vão escrever uma história, né? Então, nós precisamos, por isso que a Bíblia diz, né? Ensina o teu caminho. Então, os pais precisam ensinar. A criança, ela não quer ser ensinada, não. Ela quer que façam a vontade dela. Eu não quero trocar fralda, eu não quero comer agora. Ela tem uma autogratificação, autolegislação, né? Ela se legisla. Ela mesma manda as leis dela, né? Então, os pais existem para isso, para mostrar o caminho. Então, no fundo, a criança clama por isso. Deus colocou os pais para isso. Você tem 2 filhos, né? Tenho. Você passou com certeza por essa experiência de repente, dos filhos dizerem assim, tô com preguiça de ir para o culto, de ir para a igreja. Sim. Como que você orientava dentro da sua família? Porque com certeza tem vários pais que passam por isso. Sim. Olha, a gente sempre procurou não trazer peso, nem fardo, né? Aquela coisa obrigatória. A gente procurou trazer uma leveza, alegria, né? Quando a gente reunia com eles, quando eles eram bebês, a gente trazia canções alegres, felizes, a gente brincava de pega-pega, olha,
umas canções assim da idade deles. Então a gente sempre trazia o lúdico. Então, sem trazer peso, porque o reino de Deus é alegria, paz, amor. Então, se você traz uma coisa chata, fechada, nossa, eles não vão querer, não é? Como se fosse castigo. Então, todas as vezes que você traz um Deus punitivo, um Deus que vai, olha, se você fizer isso. Antigamente a geração falava, Deus castiga. Deus castiga. Não, mas a gente sempre trabalhou esse Deus de amor. O Deus que te ama, o Deus que é teu amigo, que ele quer fazer parte do teu dia a dia, do teu cotidiano. Então, a gente trabalha essa amizade. Sempre, a gente já deu muito curso de educação de filhos à maneira de Deus. Esse curso de educação de filhos à maneira de Deus é um curso que te ajuda, você, pai, levar o coração do teu filho ser obediente a Deus e não a você. Porque se ele obedecer a Deus, obviamente eles serão obedientes aos pais. É verdade. Não é? Então, sempre a gente procurou muito trabalhar essa leveza de um Deus de amor. E eu sei que lá na sua igreja tem também um grupo de jovens, né, que também participam lá. Essa fase mais da adolescência, vamos dizer assim, aonde o adolescente, por natureza, é mais questionador. Como você vê que acontece lá? Como trazer o jovem para a igreja, para eles, por vontade, se engajar? Sim. Primeiro, não muda muito essa questão do trabalho enquanto criança, né? De sempre apresentar um Deus de amor. Um Deus que quer ser amigo. Um Deus que não é um Deus chato, um Deus distante, mas um Deus de perto. Que não te condena. Ele quer te ouvir. Então, a gente procura trabalhar as questões assim, das necessidades, porque o jovem, o adolescente, todos nós passamos, né? A crise de identidade. Sim. Nós não sabemos direito o que nós somos, o que nós seremos. Então, a gente vive uma sociedade que, nossa, ela te traz muito essa acusação da tua identidade, né? Todos querem te definir, mas só um é capaz de definir. Só Deus tem o poder de definir quem você é, de quem nós somos. Então, a gente trabalha isso, essa leveza em Deus, de quem eles são, né? E a gente procura cantar canções, trazer canções que eles gostam, pequenos grupos onde a gente pode ouvi-los, eles podem falar, eles gostam disso, né? Passear, qual é o ritmo de canção que você está gostando de ouvir? Vocês querem fazer o quê? Vocês estão gostando dessa forma? A gente procura ouvi-los, sabe? Dá importância para eles. A gente tem um culto aos domingos, uma vez no mês. Esse culto é eles que dirigem, sabe? E um prega, o outro fala da palavra, o outro compartilha, uma turma de jovens leva o louvor. Então, a gente dá muito crédito nessa. A gente crê que a força Deus deu para ele. Por isso que Provérbios fala, né? Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Eles têm a força, eles têm a garra. Tem, Mas eu fiquei pensando agora, né? Porque a gente fala muito do Deus de amor e ele é amor. Mas eu vejo uma importância muito grande de falar também que ele também é disciplina, né? É um Deus que disciplina a gente. É porque o amor, Andréa, ele foi muito, como é que diz, vulgarizado. Quando eu falo do amor, quem é o amor? É Deus. E o verdadeiro amor lança fora, expulsa todo e qualquer medo. O mundo só está no caos por ausência desse amor. Então, quando eu falo do amor, o amor ele anda de mão dadas com a disciplina, com a honra. Entendeu? Sim. Eu não consigo imaginar sem honra, sem disciplina. O amor ele não é uma autorização para pecar. Inclusive, eu gosto muito de uma frase do pastor Carlos Macon. Ele diz assim, quando eu peco, eu estou ausente de amor. Ou seja, o pecado é a ausência do amor. E é muito interessante. Então, quando a gente fala desse amor, é justamente isso. O amor anda de mão dadas com a disciplina, com a honra. Não é uma autorização para eu fazer o que eu quiser da minha cabeça. Que é o que é pregado hoje em dia na sociedade, né? Você
usar o amor como desculpa para fazer o que quiser, Ela não é. né? Para deturpar valores, né? Não é isso. E você vê o amor definido lá nos 10 mandamentos, né? Quando você olha os 10 mandamentos, ali são medidas de amor. Sabe aquela receita do papai e da mamãe? Faça assim, faça assim, faça assim, que você vai se dar bem. E quando a gente fazia, nossa, a mamãe estava certa, papai estava certo. Ai, eu amo essa receitinha da mamãe e do papai. É assim, Papai do Céu nos deu essas... Eu amo falar dos 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos é uma medida de amor, de proteção. Se a gente fizesse exatamente o que está ali, né? Não faça isso. O Papai do Céu está dizendo, não faz isso, não faz aquilo. Olha, se você fizer assim, papapá, você vai se dar bem. A sociedade estaria em alto nível hoje, imagina. Né? São as medidas de amor. Você já se pegou assim, eu já me peguei algumas vezes repetindo coisas que a minha mãe falava, né? E aí dá aquele... Olha só, minha mãe falava e agora eu tô falando para minha filha, né? E eu acho que é mais ou menos isso, assim. E a importância de ir passando isso, né? De geração em geração. Sim, sim. Então, se você vê de Gênesis, Apocalipse, é lindo ver essa Bíblia aqui, né? Eu amo. Isso aqui é a palavra de Deus, aqui são medidas de amor, né? A carta de amor. Eu digo que é o manual, né? De como é que nós funcionamos, é só ir para cá. O autor e o criador já deixou nosso manual. Então, as medidas do amor de Deus ali para nos proteger, para nos guardar, para nos livrar. Então, eu falo que o amor é perfeito, o amor de Deus é perfeito. Pena que, de uma certa forma, eu acho que é uma estratégia, até do inferno mesmo, para a gente não entender isso. Então, olhar os 10 mandamentos como se fosse algo punitivo, castigo, né? Mas se você imaginar que de Gênesis a Apocalipse, você só vê uma coisa, um Deus criador querendo ter amizade com você e dizendo, eu só quero uma coisa, que você me coloque em primeiro lugar na sua vida. Eu sou o teu Deus e tu és o meu filho, você é alvo do meu amor, eu te criei para amar. E que as regras, na verdade, são para nos proteger muitas vezes. Não é para nos punir, né? Não, é para nos deixar longe do pecado, longe do engano, né? Longe do mal. Sim. E eu fico muito triste quando eu vejo, assim, jovens, às vezes a gente vê crescer e chegam na vida adulta com a cabeça tão mexida, tão deturpada pela atualidade, pelos discursos, pelas narrativas que são ditas agora na atualidade. Né? Fico pensando, como pode aquela criança tão pura, né, hoje ser um adulto tão perdido? Né? E a gente vê, às vezes, que, na verdade, falta dentro da família, dentro da própria casa, a responsabilidade dos pais de pegar na mão realmente e ter esse tipo de orientação. Né? Eu, assim, tive, quando eu era jovem, uma dificuldade de compreender. Eu uma vez falei assim para minha mãe, eu queria que você fosse minha amiga. Ela falou assim, eu não sou sua amiga, eu sou sua mãe. E eu não compreendi na época que ela, sendo minha mãe, ela já era minha amiga. Né? Mas isso fez toda a diferença depois, quando eu consegui entender. Né? Porque a gente pensa, eu vejo esse engano muito forte na geração de mães da minha idade, né? Que acha que precisa ser amiguinha dos filhos, aquela mãe permissiva. Né? Que são os dois extremos, né? Que é um extremo que prejudica demais aquela pessoa, o jovem. E prejudica a mãe e o pai também, né? A longo prazo. Vai prejudicar, porque vai crescer uma criança egoísta, focada em si, vai criar um cidadão adulto ainda egoísta, ainda com valores completamente deturpados, e socialmente isso depois vai juntando tanta gente dessa forma, e a gente está hoje em dia da forma que estamos, com muita dificuldade de viver numa sociedade sadia. É verdade. Porque nos distanciamos de Deus, né? Da sua palavra. Está lá as medidas de amor. Exatamente. Né? Então, ou eu sou um pai permissivo, ou eu sou um pai autoritário. São os dois extremos, né?
E nós precisamos estar no equilíbrio. Nós somos pais, não somos coleguinhas, mas também somos amigos dos nossos filhos, né? Isso. É o equilíbrio. Precisamos mostrar o caminho. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Com certeza. Nossa, olha, eu vou te dizer, eu fui criada eu nunca soube o que era. Eu sempre brinco, eu tenho alegria de dizer que eu não soube o que é o mundo. Eu não soube o que era ir para uma balada, beber, fumar. Eu não ia também, assim. Eu não conheci, não precisei ter um testemunho forte para dizer, conheci Deus, né? Eu lembro que eu tive a minha experiência pessoal com Deus, que eu não queria chegar à adolescência, mamãe, vamos para a igreja. Eu falava, não quero. Aí inventava desculpa. Eu lembro que um belo dia eu fui na igreja e, para mim, o culto estava muito chato, aquele pastor que falava, meu Deus, e na adolescência, né, tu não quer ouvir. Aquele culto, meu Deus. Só que eu tive a minha experiência naquele dia. Eu fui, sentei no banco, estava tão distante, mas eu comecei a sentir, tipo, saudade de Deus. Olha, eu tinha o quê? 13 anos, acho. Eu senti uma saudade de Deus, comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, é real, Ele é real, Ele me ama. Quando eu vi, eu estava chorando na frente, no altar, sabe? Ali eu aceitei, realmente, de fato, é a minha própria experiência. Esse Deus é real, Ele não é um Deus de historinha dos meus pais, de carochinha, né? Do conto de carochinha. E eu comecei a ter realmente a intimidade com Ele, sabe? Começam a vir dúvidas na adolescência, né? Será isso que meus pais ensinam é verdade? Né? E tu começa a querer. E aí eu tive a minha própria experiência. Foi muito legal. E desde aí nunca larguei a minha fé com Jesus, a experiência com Deus. Eu falo muito para minha filha, né? Assim, que caramba, Jesus existiu, filha. A gente não está falando de uma história fantasiosa. Sim. Nós estamos falando de alguém que foi real, de alguém que existiu, né? Que aqui estão apenas alguns dos relatos. Imagina o quanto que ele viveu, o quanto de pessoas ele conversou, o quanto de coisas ele fez. Então, hoje em dia, a gente tem relatos históricos, a gente tem relatos arqueológicos, a gente tem como comprovar a existência de Jesus. Sim. Não é? Então, assim, a gente não está falando do abstrato. Mas o concreto. Né? A gente está falando real. Do concreto. Então, porque eu sou super chorona, né? Então, eu vou às missas e eu choro demais nas missas, assim, de ficar com vergonha. E aí... Coração quebrantado. Sou mesmo, assim. E aí eu fico, às vezes, preocupada, porque ela me vê chorando muito, assim, né? E eu tenho que explicar, filha, não é de dor, não é de tristeza, é de amor a Deus. Amém. Né? E eu tenho essa preocupação de explicar, para que quando ela começar a ter a experiência dela, ela saiba reconhecer isso também, ela vai ensinando, né? Com certeza. E como foi assim na sua família? Você teve pais, então, muito amorosos, muito presentes nessa construção da sua fé, né, da sua família também. Como isso veio para a sua vida adulta, então? Não entendi. Assim, você depois casou, né, e trouxe para a sua família. Você consegue ver que trouxe... assim, o que você aprendeu aqui veio para cá, para sua família também. Sim, quando eu vi isso, estava tão já natural. Dentro de mim, natural, amando pessoas, no mesmo caminho que meus pais, né? Amando, querendo cuidar de gente. A mamãe disse que quando eu era criança, eu não podia ver outra criança sofrendo na rua, eu levava para dentro de casa. Oh, meu Deus! Ela disse, a Rosana quer trazer todas as crianças da rua para dentro de casa, né? E casei, meu esposo que esteve aqui, né, o pastor Léo, nos conhecemos jovens, assim, fazendo trabalho no presídio São José. Nossa! Íamos aos sábados dar uma palavra para os presos ali, né? Era um trabalho bem legal. Enfim, casamos e
fomos consagrados a pastores, trabalhamos com família, e foi assim algo natural. Nos apaixonamos por essa coisa chamada família. Quando vê, a gente está totalmente envolvido, trabalhando na prevenção dos conflitos familiares. Eu fiz serviço social, né? E o meu TCC era defendendo isso, como ajudar no conflito familiar. Eu tinha muita dificuldade de lidar com o caos. Quando você vai para um orfanato e vê aquelas crianças ali, meu Deus, era muito forte para mim. Eu falei, eu precisava fazer alguma coisa que evitasse que isso acontecesse. E foi aí que eu me achei, trabalhando com curso de educação de filhos, fortalecendo casamentos, fortalecendo noivados, para que, se você tem uma base boa de família, tu não vai ter filhos perdidos. É verdade. Não é? Então, tu trabalha na prevenção. Então, trabalhamos muito com isso. Muito tempo, e passamos um tempo aqui fora, né? Passamos uns 6 meses nos Estados Unidos, depois voltamos, fomos para São José. E também lá em São José foi um tempo de polda, de descanso, e retornamos para Belém, né? Mas tem toda uma história aí. E é nessa história que a gente vai chegar agora, porque, assim, vocês tiveram uma experiência muito forte, familiar, assim, você teve, né, uma experiência muito forte. Você vai contar para a gente, mas, assim, você considera que foi um grande marco da ação de Deus, assim, na vida de vocês? A Bíblia diz, Romanos 8:28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Então, em 2021, eu sempre, assim, fui a filha muito apegada ao meu pai, mas foi a filha que sempre estava indo embora. Sempre tinha que ir embora. Tinha que acompanhar o marido, não podia deixar o marido. Então, meu esposo, na época, trabalhava na Unilever, e nós fomos embora para São Paulo. E quando nós retornamos, com algum tempo, voltamos de novo para... Já estávamos arrumando mala para ir embora. Então, tinha aquela relação sempre para dizer, vou deixar minha família. Era muito apegada a ela. Então, 5 filhos, né? Eu a terceira desses 5. Então, fomos para os Estados Unidos. Quando voltamos para São José. Então, em 2021, né? Eu acho que foi a terceira onda do Covid. Acho que sim. Eu creio que Já a terceira onda mais. teve várias ondas, né? Então, teve aquela onda, assim, do Covid forte. Meu pai fazia hemodiálise, eu com muita saudade dele. E nós fizemos os exames. Quando eu percebi, saiu o resultado, todos estavam contaminados. Todos os seus irmãos? Meus irmãos, meus 2 irmãos, a minha mãe, o meu pai, meu sobrinho. Só que nós nunca imaginávamos que eles, assim, seria tão grave assim. Nossa preocupação toda foi para o meu pai. Meu pai, 70 anos, 74 anos, fazia hemodiálise. Ele pastor já aposentado por causa dessa doença, dessa enfermidade. E de São José eu falei, cuida do papai aí, porque a situação é bem desafiadora agora e tal. E aquele zelo com ele, enfim... Foi tão rápido, não sei se você lembra que em Belém ficou assim um caos, né? Os atendimentos, né? Foi sim. E a gente começou a lutar para que a gente conseguisse internação. Ele foi internado e tal, e tudo por videochamada. Aí fizemos um grupo de oração, todo mundo orando e tal. E eu falava com meus irmãos, com a minha mãe, vamos estar orando e tal. Mas eu nunca imaginava assim que seria tão grave para eles também. Enfim, lá em São José a gente... continuamos em oração, videochamada e tal. O negócio foi realmente ficando bem puxado. Porque em poucos dias as pessoas pioravam muito, né? Era muito rápido, né? Muito rápido. Então, e não tinha leito, né? Mas, enfim, mas conseguimos leito com meu pai. E nesse período que estávamos orando por ele, ele foi internado e tal. E meu esposo aqui em Belém. E eu lá em São Paulo. E ele falou, amor, espera um pouquinho, mas eu não podia deixar os meus filhos, ele aqui, enfim. Quando ele volta para São Paulo, a irmã dele, que é médica, deu a notícia, olha, o pai da Rosana partiu. Nossa. E eu já estava me arrumando para vê-lo, né? Mas eu já vim para o enterro do meu pai em Belém.
né? Então, assim, meu pai era a paixão, minha paixão, assim. Dizem que eu era a filha mais parecida com ele. E foi muito difícil. Agora, olha só como um desafio, né? Nossa família é uma família muito unida, até dos parentes por parte da minha irmã, da minha mãe. Os irmãos dela, assim, cresceram juntos e todos primos e irmãos, e que ninguém passou o muro na casa, assim, no quintal. Eram casa, quintal com quintal, entendeu? Sim, todo mundo Então, é convivendo todo junto. mundo. Então, crescemos assim, enfim. Ninguém conseguia me receber. Por quê? Porque estava todo mundo Com Covid. com Covid, ou minha tia já enferma, também podia adoecer, enfim. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí teve uma amiga que me recebeu, eu disse, não, fique aqui que eu vou cuidar, pode ficar aqui na minha casa. E foi assim, quando eu cheguei na casa dela, eu tive uma cena assim bem forte, ela foi muito amável comigo. Eu vi o amor de Deus através da vida dela, a Leida e o Marcelo. Me recebeu na casa dela, tinha só meninos, né? E o quarto do filho dela encheu todos de rosa, botou flores, botou a foto dos meus pais rindo. Que delicadeza. Aí, na cama, eu fui pegar um presente, estava lá, a blusa do meu pai com o cheirinho dele e o chapéuzinho dele, gente. Meu Deus. Então, abracei aquilo ali, passei a noite. No outro dia, eu fui enterrar meu pai. Mas antes disso, nós tínhamos programado. Eu tinha muita saudade dos meus familiares. Eu passava Natal e Ano Novo aqui, então eu passei assim intensamente com eles o Natal de 2020, né? 2021. De 20 para 21. Então, esse Natal foi muito intenso com a família. Parece que era a nossa despedida mesmo. Nós vivemos assim intensamente. Eu fui embora no dia 31, não consegui passagem. Então, assim, para mim, parece que alguma coisa ia acontecer. Era interessante. Que o meu esposo eu fiquei tão triste que ele falou, ó, nós vamos fazer alguma coisa bem alegre. Você vai fazer 50 anos em março. Então, vamos fazer o grupo dos 50 anos, vamos chamar seus irmãos. Ele sabia que isso me alegrava. Tá bom, indo em março, né? Imagina, 14 de março. Aí, assim, nós fizemos. Todo mundo comprou passagem de avião. Aí ele dizia assim, ó, ninguém vai para o hotel, vai todo mundo ficar na sala de casa. Aí a gente morava num apartamento com a sala grande. Aí, então tá. E fomos atrás de colchão, compramos colchão. Aí eu lembro assim da palavra de Deus, que o homem faz planos, né? Mas a decisão final vem de Deus. É Ele que dá da assinatura final de tudo. Ele faz, né? Verdade. Ele que fecha tudo. E assim foram nossos planos. Comemorar 50 anos em Campo do Jordão. Fomos, eu e Léo. Porque onde nós morávamos em São José, é 1 hora de campo para Campos, tomar um chocolate quente e voltar. E já tínhamos visto o lugar, tudo programado. Então, imagina, chegou em março, dia 3, fiz uma ligação para o meu pai estava dodói, sentindo meio gripado, faz exame, Covid. Então, imagina, dia 12 de março, eu estava enterrando meu pai. Nossa, eu deixei depois de um dia, no dia 14, nos meus 50 anos, eu estava... quando eu cheguei em Belém, eu não pude abraçar minhas irmãs, enterramos o meu pai e todo mundo ali daquela coisa, né? Como eu valorizo o velório hoje, gente. E nem podia ir, né? Na época. E assim eu pude, graças a Deus. Olha só como é interessante, né? O meu esposo, ele ficou entre a cruz e a espada. Eu seguro ela aqui em Belém, ou eu seguro ela aqui em São Paulo comigo, protegendo, ou eu libero ela para enterrar o pai dela. Mas também o pai dela é o amor da vida dela. Eu não conseguia ficar vendo meus irmãos, todo mundo. Eu precisava estar junto, né? Sim. Quando eu cheguei, já não vi mais nenhum deles, mas todos já estavam entubados. Nossa. O meu irmão de 54, outro de 53, o meu sobrinho de 24, a mamãe. Todos já estavam entubados. Meu Deus. Aí enterrei meu pai. E a gente orando sem parar. E não podendo estar juntos, né? E
Só sei que nesse dia que nós enterramos o papai, a vontade de abraçar minhas irmãs, gente, como é importante abraçar, né? Mas todo mundo lá, eu vim já toda com aquelas máscaras, né? Para ninguém transmitir para ninguém. Enfim, enterramos meu pai, papá. Aí meu esposo ligou para mim, ó, eu sei que você está aí na casa da Leda, essa amiga que nos recebeu com muito amor. Sou muito grata pela vida da Leda, viu, Leda? Deus te abençoe, você e Marcelo marcaram a minha vida. Sempre gosto de dizer que toda a minha história eu vejo muito a figura de Deus. Porque num sofrimento a gente precisa ver que Deus está lá. É. Deus está lá. E ele sempre sinaliza. Às vezes a gente que tem dificuldade de ver. Exatamente. E eu vi a Deus, sabe? É incrível isso. O carinho, o cuidado, enfim. E aí, depois, mês de março é um mês que eu ressignifiquei na minha vida, porque mês de março era um mês de muita festa. É um mês que eles faziam ano de casamento. Eles sempre pediam, minha filha, me ajuda, compra uma flor para eu dar para tua mãe. E a gente fazia festa para os dois namorarem. 54 anos de casamento. Então, o aniversário da minha irmã era meu aniversário, sabe? Dia da mulher, era tanto dia de alguma coisa, que a gente sempre estava festa. A gente amava estar junto. E o símbolo nosso do grupo da família é os suricatos. Sabe que os suricatos são aqueles bichinhos que andam em bando? Sim. Já viu? Sim. Que ninguém faz nada sem o outro. Assim era é o símbolo até hoje, suricatos. A gente vai comprar um carro e ia todo mundo junto. Vai vender, ia todo mundo junto. Então, aonde estava um, estava todos. Então, era realmente aqueles suricatos. Então, enterramos no dia 12, enterramos papai, passou o dia, eram meus 50 anos. E dia 22 de março, é aniversário da minha irmã. Então, foi assim, eu lembro, foi um tempo muito chuvoso, né? Mês de março chove bastante. Chove bem. Eu falei, Senhor, e continuamos orando, crendo. Depois que eu enterrei papai, alguns dias depois eu senti algo estranho na minha garganta. Eu falei, meu Deus, eu estou desconfiada com alguma coisa estranha. Fiz o exame, Covid. Puxa vida. Eu falei, uau, peguei Covid. Enfim, meu esposo disse, minha filha, venha agora para São Paulo, porque aí está um caos. Ele pagou passagem. Eu já fui medicada com antibiótico fortíssimo já. Fui para São Paulo e o Léo já me pegou. Já não tivemos nem mais contato, que tudo distante. Ele já me levou direto do aeroporto para a Unimed. Lá o médico me receitou e disse, olha, ela está bem medicada, está com os antibióticos bem fortes, isolamento em casa. E eu fui para o isolamento. E no isolamento, oração pelos meus irmãos, e crendo no milagre, e orando, e recebendo soro direto da medicação. E um dia o Léo entrou no meu quarto. Quando ele entrou, eu achei estranho, porque ele sempre deixava na porta, né? E ele disse, amor, Deus acaba de levar o teu irmão para o céu. Nossa. O meu irmão, que era pastor, ele era pastor da Assembleia de Deus, pastor Jefferson, pai de 3 filhos, né? E eu disse, foi forte para mim. Eu lembro que eu dobrei os joelhos e disse, Senhor, muito obrigado pelo tempo que o Senhor deu ao meu irmão. E veio assim um flash do meu tempo com ele, justamente no Natal. Ele me levou para conhecer a Ilha do Cotijuba, onde ele era pastor. Colhemos taperebá juntos, tomamos banho no mar. Ele, Mana, olha só onde eu moro, pôr do sol. Fizemos projetos de cuidar de crianças, sabe? Violentadas, abusadas sexualmente. Mana, vem para cá, vamos me ajudar. Então, foi intenso, foi tão gostoso essa nossa despedida. Veio assim, toda assim, a gente era muito parceiro, assim, no ministério, igreja, enfim. Agradecer ao Senhor e tal, comecei a louvar o Senhor. Aí passou 2 dias, o Léo entra de novo, estava escovando dente. Eu falei, nossa, aí eu já sabia, eu falei, não, de novo não. De novo não, Léo. Eu falei assim, meu amor, Deus acaba de levar o teu irmão Clay para o céu. Nossa. E esse meu irmão era muito engraçado, ele era o aventureiro, era o que assim, sabe, ele servia aeronáutica, era o engraçado, era o tio palhaço, era o sapeca da família. A minha mãe dizia, eu não me preocupo com ninguém, mas o Clay, eu quero que ele vá para o céu, meu filho, que ele era sapeca. Mas era o engraçado.
Gente, nossa, aquele dia eu prostrei. Esse dia eu chorei tanto. Só que quando eu estou com o joelho dobrado, eu falo, Senhor, muito obrigado pelo tempo que o Senhor deu, meu irmão. Ai, aí veio aquela cena tão forte, aí Deus me mostrou os três correndo num campo de flores que eu nunca vi. Nunca tinha visto aquilo, é coisa de fora. Um campo de flores, o céu e os três se abraçando, porque eles eram muito grudados um no outro. E eles na palhaçada, se abraçando. E eu comecei a ver, meu Deus, o papai sofria fazer hemodiálise, ele amava a vida. O pai era um apaixonado pela vida. Ele amava flores, amava velho, amava criança, amava bicho. O papai amava estar com gente. E eles três, sabe, brincando, se abraçando, e aquilo começou a me alegrar. Aí, quando eu levanto, veio a palavra do Senhor, diz, tragada foi a morte pela vitória. E eu, uau! Acabou, a tristeza acabou, eles não vão sofrer, meu pai não vai fazer mais hemodiálise, agora ele tem saúde, e veio a eternidade. Porque o papai e a mamãe ministraram muito isso forte no nosso coração, a eternidade, a salvação. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Ó morte, onde está a tua vitória? Meu Deus, agora sim é a vida que vale a pena. E aí eu comecei a jubilar, agradecer, eu comecei a louvar ao Senhor de uma forma tão intensa, que hoje a minha filha ela fala, mãe, imagina, eu estava com uma filha adolescente, ouvindo o meu choro, não podendo entrar no quarto, e ela disse, mãe, como é que tu louvava tão forte? Como é que você conseguia? Você estava acabando de... Pois é, filha, Deus falou tanto forte comigo, eu comecei a sentir a presença de Deus. Então, eu conseguia a sentir o que é essa presença do Senhor, essa alegria, essa paz que excede todo e qualquer entendimento. Só sente isso quem tem realmente muita confiança no Senhor e quem tem um relacionamento verdadeiro com Ele, né? Para poder visualizar isso, para ter essa certeza de que a morte foi vencida. E tu sabes que o papai e a mamãe, que você sempre perguntou no início, né? Isso é muito reflexo do que eles ensinaram. Eles falavam muito da eternidade, que a eternidade ela é algo poderoso. Jesus veio para isso, para dar vida. Não é aquela coisa distante, sabe? E eles brincavam com isso. Eu lembro que a gente foi para o Ata, né, em dezembro, nas festas, como eu te falei, já era despedida. E a pessoa, o garçom, a garçonete que estava nos servindo, chamou a atenção, aquela família toda barulhenta, brincando, correndo do Covid, mas procurando comer fora, e achamos um lugar aberto, e o Ata aberto lá na Antônio Barreto. Ela disse, eu posso tirar uma foto da família? Essa família é tão alegre, feliz. E eu controlando a comilança, né? Porque eu queria que a mamãe comesse bem, para se alimentar. E só comia Aí chegavam os sanduíches com cheddar, com milkshake com óleo. Eu falei, de quem é esse, meu Deus? Olha, vocês daqui a pouco vão partir. Aí todo mundo cantava junto. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Era tudo, entendeu? Ou seja, eles estavam tão desprovidos, entendeu? Eles brincavam com isso o tempo todo. Quem vê de fora me parece muito que, na verdade, estavam todos prontos, né? É verdade. Eles não tinham. Meu pai e minha mãe sempre falavam, mãe, como é que a senhora está? Eu ligando lá de São Paulo para ela, filha, Deus está no controle de tudo, olha minha filha, descanse. Inclusive, eu tenho um áudio dela no Zap dizendo, minha filha, não venha para cá, minha filha, senão você vai ser contaminada. Minha filha, fica em São Paulo, eu sei que você é apaixonada pelo seu pai. Então, a mamãe era muito de fé. O meu último contato com ela, porque eu acompanhava, através de videochamada, ela entrando, saindo da enfermaria, indo para a UTI. Ela, minha filha, estou indo, olha, Deus está com ela assim, o tempo todo, sabe? A eternidade dentro dela era real. Então, nós recebemos isso muito deles, sabe? Os irmãos, essa certeza, essa alegria. Então, Então você estava, quando o seu segundo irmão partiu e você estava louvando. Aí Deus me deu essa visão, né? Isso. Tragada foi a morte pela vitória, papá. Aí, no outro dia, eu já rejeitei comida. E eu já acordei me tremendo todinha. Aí o Léo botava o café para mim e ele disse, filha, você não tomou café? Não, eu não quero comer e eu estou me tremendo toda. Aí ele foi
ver a oxigenação, caiu lá para 80. Ele falou, você não pode ficar mais aqui. Eu falei, não quero ficar aqui. Não, você não pode. Aí já foi me levando para o hospital, do hospital enfermaria, já cheguei lá, o médico já foi me olhando, 50% do pulmão tomado. Meu Deus. 50, eu falei, não acredito. Nossa, eu ficava pensando, como? E de uma hora para outra, foi né? Foi muito rápido. Por quê? Porque a minha imunidade caiu, né? Sim. Então, e olha que eu estava com todos os remédios direitinhos, antibióticos. Enfim, mas a imunidade caiu e eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, o Senhor... E veio muito forte essa questão dessa paz de Deus, sabe? Eu senti uma paz de Deus. O Senhor disse, eu estou cuidando de você. O tempo todo eu senti essa paz de Deus. E aí eu orei a Deus e falei, Senhor, me dá um hospital em que eu possa... porque a gente via, né, os hospitais todos lotados, e Deus providenciou, né, um bom hospital. Fiquei no hospital. E no tempo de enfermaria já começou aquela coisa que de repente tu já não bota o pé para fora, tu já não faz pro banheiro, tu já fica, né? E foram tentando fazer máscara e eu percebo que o negócio ia ficando cada vez mais difícil. E aí o médico chegou, olha, querida, a gente vai ter que te levar para UTI. E aí eu entendi ali, aí o Léo veio o tempo todo. O Léo foi assim um maridão, muito, muito presente. E ele trouxe uma carta do Gabriel e da Bela para mim. E a carta do Gabriel e da Bela foram assim muito, muito fortes, porque ele me fez refletir sobre João, capítulo 14, versículo 27, onde Jesus diz: eu deixo-vos a paz e a minha paz eu vos dou. Eu não dou como o mundo a dá. E a carta da Bela e do Biel eram recheadas disso, sabe? E o Gabriel, meu filho de 20 anos, 21, né? Então, rapaz, já. Ele disse, mãe, o autor das crônicas de Nárnia diz que ser cristão não significa viver ausente de conflito, mas ter paz diante dele. Uau! Aquilo foi uma bomba de paz no meu coração, sabe? E eu lembrei que eu usava muito João 14, 27 para consolar o coração das pessoas. Mas eu não tinha a experiência de, sabe? Era muito de teoria, mas agora não. Agora você vai ver o que é essa paz, que tanto você diz, olha, essa paz ela é uma pessoa, ela existe. E eu senti aquilo dentro de mim. Sabe? Como se eu fosse anestesiada pelo Espírito Santo. Aí tu entende qual é o papel do Espírito Santo aqui na Terra. Consolar. Ele consola, literalmente ele te consola. Eu me senti consolada. Então, desci para a UTI. Foi aí que, na experiência, quando eu desço para a UTI, eu senti a primeira vez o meu espírito saindo de mim. Nossa. Foi um negócio assim, gelado, assim, sabe? Que você, quando você quer olhar os médicos te olhando, te avaliando, né? E aquela coisa gelando, sabe? Esfriando. E foi aí que me disseram que eu fui reanimada depois pelos esqueci o nome agora. Trabalha o... Desfibriladores. Saiu, por aí. Por aí. Olha, algum médico estiver assistindo a gente errar, vocês sabem que foi puro chute aqui. E aí, os fisioterapeutas vieram e tal, foi eles que nos ajudaram, enfim. E ali eu comecei a ter experiências com Deus. Aí o Léo falou, filha, tira tudo que é rede social do seu celular. Papai foi pastor em Oeiras do Pará por 24 anos. Então, a cidade fez um luto, sabe? Então, era muito comentário. Saiu até no Jornal Liberal sobre a nossa família. Então, era muito comentário. Então, ele queria me preservar, né? Porque eu já não sabia mais. Mamãe continuava na UTI, o meu sobrinho e tal. E nesse período, eu comecei as máscaras, né? Começavam a ser o desafio, porque você tinha as máscaras, elas faziam você, os teus pulmões funcionarem. Trabalharem. Então, gente, é desafiador aquelas máscaras. Então, tinha que ser no mínimo 5 vezes no dia, 1 hora de máscara. Eu lembro que aquilo que me ajudava era o louvor. Eu botava uma playlist, a psicóloga, mais uma vez eu vi a figura de Deus na vida da psicóloga. Deixa o celular com ela, eu botava a playlist de louvor, sabe, louvava a Deus, porque o Covid, ele
é muito inflamatório, né? Uhum. E eu lembro que você ficava com os teus nervos à flor da pele. E eu já fiquei numa posição que eu já não podia mais me mover. Eram dores para me dar banho, entendeu? Então, qualquer Você coisa estava completamente debilitada, Totalmente. Imagina, você volta a usar fralda, sabe? As pessoas te dão banho totalmente na mão das pessoas. E aquela coisa de pronar, isso aqui começa a ressecar o nariz, sabe? A garganta. Então, eu lembro que começava a imaginar, e essa palavra Jesus. Então, você que está nos assistindo agora, se você está numa dor, no deserto, olha, não tem nada melhor do que ficar trazendo Jesus à tua mente. Chame por Jesus, diga Jesus, Jesus, isso é poderoso. Eu vivi isso. Na minha mente, eu alimentava, sabe? Eu não me entregava. Então, eu trazia à memória aquilo que me dava esperança. Sim. Então, era muito poderoso, sabe? E aquilo louvando a Deus, cada canção dava certinho 1 hora de máscara. Eu já sabia que quando chegava aquela canção, eu já estava quase, consegui. Então, eu ficava, as fisioterapeutas iam para as outras, Os outros atendimentos. e você ficava ali sozinha. Parece que é um negócio incrível. A tua mente fica ali. Se não fosse Jesus, com essa paz, nossa, eu não sei o que tinha acontecido comigo. E o interessante é que eu não fui entubada. Eu vi tudo. Eu vivi tudo. Eu ia perguntar isso para você, porque ainda que o corpo tivesse muito fraco, a sua consciência estava muito presente? Muito forte. Inclusive, eu rejeitava uma medicação mais assim, tipo, para não ficar dopada. Porque o louvor, a adoração me ajudava, entendeu? Ficar forte. E eu lembro que um dia eu já estava tão cansada tentando buscar respiração e não conseguia. E eu peguei o celular, eu mandei uma mensagem para o Léo. Tentei falar com o Léo pelo Mensage. E aí, eu, sem querer, acessei o Mensage, que eu estava meio assim, né? Como eu chamo? Desorientada, né? E ali eu recebi uma mensagem de um amigo meu que dizia assim: querida Rosana, meus sentimentos pela sua mãe. Puxa, aí foi assim vida. que eu soube da morte, da partida da mamãe. Puxa vida. Naquele momento, eu fechei os olhos e eu não podia chorar, porque eu não tinha pulmão. Eu sentia o Espírito Santo me sustentando e veio as memórias do meu tempo com ela, dessa mulher amável, gentil, guerreira, amorosa, que me ensinou a orar, sabe? Nossa, onde ela pastoreava em Oeiras do Pará, ela saía de casa, minha filha, eu vou comprar um almoço, e ela passava pelo açougue, falava com o Miguel, com o João, com o Pedro, com o seu fulano da padaria, olha, meu filho, Deus te abençoe, e abraçava. Como é que você está no casamento? Assim, ele dava um conselho. Chegava meio-dia, na hora de fazer almoço. Falei, meu Deus, como ela amava o que ela fazia. Ela sempre dizia, minha filha, a obra de Deus não me cansa. Me cansa as coisas de casa. Ela amava amar pessoas, sabe? Eu acho que eu sou dessas, do time dela. Aí, gente, vê aquelas imagens, sabe? Eu falei, Senhor, obrigada. E eu senti realmente o Espírito Santo me sustentando ali. E é como se ele passasse um bálsamo em mim, sabe? Porque eu não estava entubada, não estava dopada. Mas eu pude sentir o Espírito Santo ali me sustentando. Enfim, agradeci ao Senhor e tudo. E o desafio o tempo todo, né? Eu falei, chega um momento eu não aguentava mais. Eu peguei o celular e mandei uma mensagem para o Léo. Eu disse, amor, me libera para ir para o céu, porque eu não aguento mais. Chega um nível que tu já não quer mais saber de nada desse mundo. Tu só quer saber do céu. Ainda mais eu tenho uma turma que só falava nisso lá em casa. E que já tinha partido boa parte, né, para lá. Então, tu tá mais para lá do que para cá. Tu não quer saber, eu até brinco com as meninas, né? Tu não quer saber de Bolsa Vitor Hugo mais, tu não quer mais saber essa parte da Carmen Esther, tu pensa só no céu. E eu disse, amor, me libera para o céu, eu não aguento mais. Ele, de jeito nenhum. Até brinco com ele, quer dizer, eu não vou criar esses filhos sozinho. E
minha sogra, ela, quando eu conto isso, ela disse, essa Rosana, ela é uma esposa tão obediente que até para ir para o céu, ela pede permissão para o marido. Gente, mas assim, a gente brinca, né? Sim. Mas foi um momento assim que eu pedi mesmo, sabe? E o que ele fez? O Léo é muito de oração, intercessor. Ele fez um grupo de oração pela minha vida. Então, tinha gente até de fora orando, clamando. Inclusive, na oração, a oração é a chave da vitória, né? Muitas pessoas foram curadas do Covid através desse grupo de oração. Amém. Pela minha vida. Glória a Deus. Ou seja, aí olha, meu parente também está doente, então vamos orar. Então o Léo, sabe, agregava. O prédio que eu morava lá em São José, uma amiga nossa, psicóloga, ela dizia assim, nossa, o seu marido, eu só ouço ele orando, que ele deu um vozeirão, eu ouvia daqui. Então, ele de intercessão, de clamor. E eu sabia, disse, amor, por isso que eu disse assim, me libera para ir para o céu, porque eu sei que tu está numa campanha de oração intensa. Sim. E ele disse, não. Enfim, nesse dia eu tive uma experiência forte com Deus. Eu já estava assim, você buscando o ar para respirar, você fica tão exausta, como eu te falo, fica mais para lá do que para cá, eu não sabia o que era dormir. E teve um dia que eu me vi flutuando em cima da cama. Nossa, que incrível. Aí eu me vi flutuando em cima da cama, já sem os aparelhos. Isso aqui meu sangrava de tanto ficar com os aparelhos, né? O oxímetro. Então, eu já estava sem aparelho. Uau! Eu falei, chegou a minha hora. Meu Deus, eu estava tão feliz. Eu falei, já me esperando as cenas do próximo capítulo, né? Que será? Chegou a minha vez, glória a Deus. Aí, de repente, eu rompo o telhado do hospital, né? E eu vejo um céu que eu nunca vi. Um céu azul. Eu vejo um sol maravilhoso. E eu abro as minhas mãos e digo, Senhor, me leva que eu sou tua. Nisso que eu e a minha boca grande, quando eu fecho a boca, eu volto para a cama. Ah, não. Ah, não. Aí o pessoal brinca, diz assim, mas também Deus não permitiu nem tu ver, ele até ia te levar para passear, para ver as ruas de ouro, para ver lá o portão, mas tu podia te atracar, ia dar muito trabalho. Já estava lá perto. Gente, eu voltei na mesma hora, e nisso que eu volto, eu me vejo orando como se fosse real, aquela pessoa, um senhor do meu lado, peguei no braço dele e disse, seja curado em nome de Jesus. Nossa. E ele disse amém. Quando eu amei, eu tipo, uau, foi muito, meu coração ficou, falei, algo aconteceu. Se eu não fui é porque não é para ir. Então, Deus vai me usar em alguma coisa nessa área de cura. E veio muito forte, assim, tu vai testemunhar, vai falar muito sobre isso. Por isso que eu gosto de falar do meu testemunho, que é uma missão. Sim. Acabou se tornando uma missão. E aí, eu sinto que cada vez mais eu fui melhorando. Aí eu lembro que tem aquelas poltronas que ficam acompanhando a cama. Sim. Nas noites frias, principalmente, eu pude perceber, entender o que é o pavor noturno. Dava 18, 6 horas da tarde, na UTI, você começa a ver as pessoas passando mal. Eu vi pessoas partindo, sabe? Os gritos. Então, o louvor ao Senhor, a adoração ao Senhor me ajudava muito nisso. Te sustentava, né? Aí eu olhava aquela cadeira e eu ouvia como se Deus dissesse, você não está só. O Abba está aqui. Papai querido está aqui. Tudo vai dar certo. E aquilo me acalmava. Aí as fisioterapeutas, muito alegres, né? Mais uma vez, Deus na figura delas. Elas chegaram, você tem que sair dessa cama. Fazia tempo que eu não descolava isso aqui, né? Porque você fica assim, é incrível o que você sente. Ela disse, vamos sair para a sua costa, né? Poder respirar melhor o pulmão. Pois você não quer que ninguém te toque. É incrível. Tu não quer que... Não me toque. Não, fique tranquila, que cada uma vai pegar na ponta do lençol, a gente vai te levantar e botar na... Eu lembro que eu levei um cachorro de pelúcia que eu agarrava. E ela disse, conta até 5. Nós vamos... 1, 2, 3, 4, 5. Eu falei, não. E disse que aquela hora foi sentando na poltrona. Mais uma vez eu senti Deus falando comigo. Jesus falando, calma, o Abba está aqui. Nossa. Papai querido está aqui. Tudo vai dar certo. E eu como se estivesse me segurando na poltrona
E eu ficando encaixadinha, segura, sabe? Aí eu vi a lembrança do meu pai, cuidando de mim, sabe? E eu lembro que ela disse, nossa, eu passei o dia todo na poltrona esse dia. O dia inteiro na poltrona, que foi muito importante para mim. Aí veio o primeiro banho, né? Você deslocar, nossa, a água cair na sua cabeça, sabe? É um misto de emoção, tu não quer, tu tem medo da água, é um bebê. Respirar, voltar a respirar, tu fica com respiração de cachorrinho. Aí eu lembro que a menina que cuidava de mim, sempre tem uma que é amorosa, né? Ela me ensinando a respirar, disse, calma. Ela dizia assim, ó, sopra a velhinha e cheira a florzinha. Oh, meu. Eu via Deus falando isso para mim. Tu fica assim, igual um cachorrinho. Calma, sopra a velhinha e cheira a florzinha. Eu falei, a delicadeza de uma banho, pessoa dessa. Eu não queria tomar banho com outra pessoa, só com ela. E então vi Deus na figura, sabe? Ela na figura de Deus cuidando de mim. Muita gente boa nesse processo. Eu lembro de também, uma pessoa também que marcou, que eu via Deus, a copeira. Com um sorriso, sabe? Porque uma das coisas que marca e tem lembranças fortes é o café. O cheiro do café, a fumacinha saindo. Dava 4 horas. Já chegava o meu irmão com pão, o outro com outro pão, a manteiga, não tem manteiga na mesa, ali deu um café com pão. E um cafezinho. Mamãe está vendo café, os irmãos todos. Aí todo As mundo memórias sumia. afetivas, né? Então, são importantes nesse momento. E lá na UTI, muito frio, né? O café gelado. Aí eu contei a história para a copeira. Você quer um cafezinho? Quentinho, com a fumaça saindo. Ah, que graça. Ela vinha com o cafezinho, com a fumaça saindo. Eu falei, ai, sem vontade de tomar, mas o cheiro. Eu falei, Deus, tu és muito detalhista e cuidadoso demais, né? E é importante, eu estou falando isso, é importante você que está passando por dor, abre os teus olhos, essa lente para ver a bondade de Deus em mínimos detalhes que você vai começar a enxergar. E você tinha me dito no spoiler antes, né? Porque eu não sabia desses detalhes todos também, gente. Detalhes sabia tão só pequenos de nós dois. O spoiler geralzão, assim, só. Que a gente conversou uns 5 minutos antes. E você tinha me dito que a sua família chegou a se despedir de você de tão grave que foi, né? Sim. O teu caso. Sim, a psicóloga, ela... Inclusive, quem me abriu os olhos foi uma amiga minha, Patrícia Brazão. Quando eu falava meu testemunho, eu disse, olha, a psicóloga foi tão legal comigo que ela levou minha família inteira lá, a Isabela, o Gabriel, o Léo, lá na UTI comigo. Ela disse, não, amiga, é praxe do médico, quando vê que está mais para lá do que para cá, levar a família para dar uma... Meu Deus. Eu digo, então ali realmente os médicos estavam vendo que eu estava mais para lá do que... Então levou os meus filhos, né? Ali para praticamente se despedir. Mas em todo o tempo eu via assim, nossa, a mão de Deus assim de uma forma tão forte. E outra coisa também, as pessoas perguntavam assim, esse seu marido, ele é seu marido mesmo ou é amante? Porque ele ia todos os dias, orava, levava o grupo da igreja para orar por mim. E eu tive uma experiência muito legal. A psicóloga, mais uma vez, ela disse, olha, ela gosta de verde, o jardim vai fazer bem para ela. Vamos levá-la para o jardim. E lá o hospital era muito bonito, Santos Dumont, em São José. Me levaram para o jardim. Eu disse, mas tem que ter uma turma, fisioterapeuta, porque se ela passar mal, tem que vir correndo. Aí foi enfermeira, fisioterapeuta, tá, uma galera comigo. Nisso que eu estou, né, indo ao jardim, cadeira de roda, tal, eles foram monitorando. Quando eu fui chegando, foi muito interessante. Estava lá, vamos dizer, 80 a oxigenação, né? De repente começou 81, 82, 83, aí o pessoal da igreja lá na frente orando, louvando a Deus, comecei a louvar, vi meus 89, 90, gente bateu 94, eles ficaram, uau, nunca vi isso acontecendo. Nesse dia teve uma auxiliar de enfermagem que entregou o coração dela para Jesus, que ela viu um milagre acontecendo. Ela falou, nossa. Então a minha história começou a rodar lá dentro. Que tipo assim, a líder da enfermagem
Ia lá, e o pessoal ia no quarto, olha, dá para o pastor Léo orar por mim aqui, ó, você pode, Que vamos orar lindo. essa história. Foi realmente, vocês foram muito usados Foi uma na experiência dificuldade, né? muito profunda. E assim, sabe, eu pude sentir a mão de Deus em cada detalhe. Uhum. E aí, eu falei assim, quando chegou no Páscoa, eu soube que era Páscoa porque o médico disse, olha, hoje é sábado de aleluia. Ele falou, doutor, sábado de aleluia. Passou então, Jesus ressuscitou, glória a Deus. Ele disse, glória a Deus. Eu disse assim, eu vou assistir um culto ao ar livre, né? Ou, ao vivo, quer dizer, ao vivo. E eu fui ouvir, né? E sem querer, a pastora que estava falando, né? Ela não sabia que estava ao vivo e ela disse, olha, continue orando pela família da pastora Rosana, porque Deus acaba de levar o sobrinho dela, de 24 anos, para o céu. Nossa, puxa Aí foi assim que eu vida. soube também da partida do meu sobrinho, do Mateus. Então, na Covid, você perdeu seu pai, sua mãe, seus 2 irmãos E um sobrinho. e um sobrinho. Isso. E fiquei com 100% do pulmão tomado. Incrível isso. Eu sou um milagre. É, eu tenho um milagre. prova e tudo. Nós temos todo o documento médico, né? Uhum. Inclusive, quando nós saímos da UTI, o meu esposo teve que levar uma semi-UTI para casa, porque eu fiquei ligada, né, ao oxigênio e tudo. E foi muito interessante, ou seja, você aprender a andar. Fiquei de cadeira de roda, tive que fazer fisioterapia. Então, você pensa assim, será que eu vou voltar a respirar normal? Porque você vai tomar banho, vai dormir. Então, eu tinha um mecânico e tinha um elétrico, né? Que ficava na tomada. Uhum. E eu lembro que minha tia passou um mês comigo, cuidando de mim. E cada vez mais eu sentia que eu ia melhorando, né? Mas eu não me entregava. Eu disse, em nome de Jesus, eu não vou ficar o tempo todo com isso no nariz. E eu tirava e respirava e voltava de novo, daqui a pouco já estava fazendo alguma coisa, enfim. Foi muito legal que Deus me libertou literalmente do oxigênio, porque minha irmã, depois que a minha tia foi a minha irmã que chegou. Uhum. E ela já estava retornando para Belém. Aí ela disse assim, meu esposo disse, filha, vou levar a sua irmã para conhecer Campos do Jordão antes dela ir embora. Uhum. E aí, literalmente, eu disse para ele, olha, filha, eu queria ir. Ela disse, mas como é que você vai com dependente de oxigênio? Eu disse, não, eu dou um jeito, coloco o manual no meio das pernas no carro e quando a gente chegar em algum lugar, eu pego o elétrico e coloco na tomada em algum lugar. Enfim, nós fomos só. Gente, não sei se você já foi lá naquele pico bem alto que a gente vê o pôr do sol. Sim, e você foi gente, uma vez aquilo só. ali é lindo. Uhum. Chegamos lá, um frio de junho, todo mundo saiu do carro, aquele pôr do sol. Eu fui saindo como se eu não tivesse nada. Eu fui batendo foto do pôr do sol e todo mundo, cada um, batendo suas fotos. Uhum. Quando eu percebi, eu fiquei sem ar. Aí que eu lembrei do negócio. Uhum. Aí eu fui voltando pro carro, o Léo tomando chocolate quente, não conseguia chamar. Eu falei, pronto, eu vou morrer aqui. Uhum. É aqui que eu vou partir, de uma forma bem chique no frio. Vendo o pôr do sol. Gente, quando eu voltei pro carro, já fui ligando, tentando ligar o oxigênio e tinha terminado. Nossa. Aí eu fiquei, lá veio o Léo trazendo chocolate quente. Eu falei, nossa, o Léo vai ficar chateado comigo porque eu insisti de vir, né? Uhum. E ele disse, o que foi que aconteceu? Eu disse, acabou o oxigênio. Ele disse, graças a Deus, porque você não depende disso. Olhei para ele e disse, eu não dependo disso. Em nome de Jesus. E foi aí que o Senhor me livrou, me libertou. Eu lembro que eu peguei o canudinho, comecei a dar uma... E aquilo, nunca mais eu fiquei. Deus me curou. Eu tenho as fotos de coisa mais linda lá no pôr do sol. Enfim. Um presente, mais um presente, foi né? Um presente. E aí foi aí que nós voltamos para Belém, que Deus falou com o meu esposo, que Deus tinha um povo para cuidar aqui em Belém. E aí nós voltamos e começamos um ministério com a igreja. Temos a Unite de Igreja Unida em Cristo. Estamos trabalhando para Jesus. Da dor nasceu essa comunidade. Eu acho super incrível, assim, que quando a gente passa por algo muito forte, como você passou, né? É tão rico de detalhes o teu testemunho,
de tantas formas, assim. Me chamou muita atenção você tendo que reaprender as coisas tão básicas, né? A respirar. O que é incrível. A respirar, a tomar banho. E normalmente a gente não dá valor para essas coisas. A gente acorda respirando como se fosse a coisa mais normal do mundo. E é tão rico para você ver o quanto a gente precisa dar mais graças a Deus. Eu acho que só quem passa por coisas assim que consegue começar a perceber o quanto a gente devia ser muito mais grato, né? É verdade. É verdade. A gente valoriza cada detalhe, cada coisa. Mas agora a experiência mais profunda é o Espírito Santo, ele é real. Jesus é real. Ou seja, é possível você ter paz diante de um caos, sabe? Que a eternidade, ela é real com Jesus. Você experimentar isso, entender que isso não é um livro, uma fábula, mas você viver isso, nossa. Então, para a gente começar a encerrar, infelizmente, porque eu acho que a gente vai ter que fazer a segunda parte da nossa conversa. Muita coisa, os detalhes. Então, vai ter uma segunda parte. Mas o que eu queria falar, assim, como a gente pode pegar uma pessoa que está fria na fé e pegar esse teu testemunho tão rico e falar para essa pessoa assim, olha, o que você precisa fazer para conhecer melhor a Deus é isso aqui. O que você recomendaria? Experimentar. Deus ama ser desafiado, sabe? Experimente, convide-o, chame. Jesus diz assim, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. A gente entende que o evangelho de Jesus, ele funciona. Se ele não está funcionando na tua vida, é porque não é o evangelho de qualquer homem, de qualquer pessoa, mas não é de Jesus, porque de Jesus funciona. Porque funcionou na minha vida, sabe? Então, procure ver, será que eu estou vivendo realmente o evangelho de Jesus? Eu estou indo até ele? Então, ele disse, vinde a mim, estás cansado, eu vos aliviarei. Ele é alívio. Você só precisa se permitir. Porque uma coisa que é muito legal em Jesus é que ele é educado. Ele não se mete, ele não quebra a porta. Ele deu livre-arbítrio. Deus deu livre-arbítrio para a gente. Quando a gente se permite conhecer Jesus, ele se revela. Então, convide-o. Senhor, entra no meu coração. Eu quero te conhecer como eu nunca te conheci. Muitas pessoas aproveitam a dor para conhecer um Deus que nunca conheceu. Outras para se distanciar totalmente. Então, a gente sempre fala da situação de dois amigos que caíram do avião. Os dois sobreviveram à queda, sendo que um disse, agora que eu vou viajar o mundo inteiro e aproveitar ao máximo, andar bastante de avião, porque Deus me deu essa oportunidade. O outro disse, nunca mais eu vou andar de avião, porque Deus me deu esse livramento. Então, aproveite as situações adversas para você conhecer esse Deus de amor, que ele é real. Então, para a gente encerrar de verdade, a nossa provocação, de verdade, a nossa provocação tradicional daqui do CristoCast, que é Deus existe e eu posso provar. O que você me fala em relação a isso? Deus existe, eu posso provar? Eu tinha 100% do mundo tomado. Eu estou aqui. Eu tinha de tudo para estar depressiva. Eu não precisei de psicólogo, não precisei de remédio, não precisei do Rivotril para dormir. Eu deito e durmo. Então, ele é real. Eu tenho uma paz, eu durmo e acordo com a viva esperança que um dia eu vou encontrar os meus pais na eternidade. Que lindo! Pastora, me dê sua mão. Muito obrigada. Amém. Muito obrigada. Eu estou muito emocionada e eu segurei o choro diversas vezes. Mas que experiência linda e forte, e intensa. Como você foi abençoada pela presença de Deus, do Espírito Santo. Que continue sendo, né? Que continue sendo você e sua família. Ainda muito usados por Deus. Nossa, que a vida de vocês seja de muitas bênçãos e que vocês ainda tenham aí um legado muito grande para trabalhar. Muito serviço, né? A Deus. Consolar corações, né? Isso, obrigada. Viu? Você quer deixar uma mensagem final?
Deus abençoe. Obrigada, Andréia. Você também. Meu Deus, é lindo também o testemunho dela, esse amor, essa paixão em abençoar pessoas, ser no canal do amor de Deus. Eu sempre falo, né? Que nós somos a pele de Deus aqui na Terra, não é? Então, nós fomos chamados para amar. É através de nós que o amor de Deus chega. Então, deixa o amor de Deus chegar através da sua vida, assim como está chegando através da Andréia, através da minha. É isso que dá sentido à vida. Sem amor, nada vale. Deus é o amor. Deus te abençoe e ame esse Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amém. Muito obrigada, pastora. E você que ficou até agora, e eu sei que Deus tocou no teu coração com esse testemunho incrível, verdadeiro, forte. Não tem como não sentir a força de Deus, a força que Ele tem sobre nós. O que a gente precisa realmente é abrir a nossa cabeça, o nosso entendimento, o nosso coração, sobretudo, para que Ele haja em cada um de nós da forma que a gente precisa, mas é Ele que conhece. Não somos nós que vamos dizer. É Ele que vai agir da forma que vai ser melhor para você. Então, eu encerro esse programa com desejos de que o Espírito Santo tenha chegado aí do seu lado, que Deus tenha tocado no seu coração e aquecido fortemente, que a palavra de Deus faça muito sentido para a sua vida a partir de agora e cada vez mais. Não se esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse testemunho lindo. Se você quiser também engajar na nossa missão, ser o nosso patrocinador, entre em contato com os nossos canais, aqui do inbox do canal do CristoCast. E, como sempre, com muita, muita alegria, você sabe que eu e você nos vemos no próximo CristoCast.